Boa noite, galera! Hoje, dia 15 de junho de 2024, um sábado, 18h34. O pessoal tá dormindo, tá descansando. E eu venho aqui gravar esse vídeo. E hoje vai ser um pouco diferente. Não vou abordar muitas notícias ou algumas coisas mais microeconômicas, porque tá chegando o famoso reunião do Copom. Então, hoje eu vou tentar abordar um pouco mais técnico, um pouco mais macro, olhando apenas questões de taxa de juros, de inflação, ver o que são as expectativas dos agentes, né? Então sejam todos bem-vindos. Eu vou começar apenas aqui no próprio site do Banco Central, a gente contextualizar aonde estamos hoje, né? Hoje, no momento atual, a última reunião do Copom, que foi, né, no período de 8 de maio, foi definida a taxa de juros Selic 10,5% ao ano. Anteriormente era 10,75%, caiu para 10,5%. E tem percebido uma inflação corrente de 3,93% nos últimos 12 meses. Tá? Então nós podemos perceber que essa inflação ela está dentro da meta, que a meta é estipulada de 3, mais ou menos 1,5. Então se o máximo limite é 4,5, está dentro da meta. E aqui hoje, se a gente jogar grosseiramente, não é? Um juros real acima de 6,5%. Esse é o nosso panorama atual, que inclusive está aqui no próprio site do Banco Central. Não é segredo para ninguém. Podemos até observar, se a gente vier, que alguém quiser, não vou fazer isso hoje, a gente pode vir aqui em taxa de juros e vão ter a taxa de juros para diferentes modalidades, aquisição de veículos, aquisição de leasing, para pessoa jurídica, tudo aqui vocês podem ver, tá? Isso está aqui disponível. Quando você clica, você já vê de várias instituições, diferentes instituições financeiras, tá? Eu vou retornar aqui. Bom, então para ficar mais claro, o que está traçando o Banco Central, basicamente, o objetivo principal e o único é a questão da estabilidade dos preços, ou seja, a inflação. O Banco Central não olha muito os outros objetivos macroeconômicos, que seriam crescimento do PIB, manutenção da taxa de desemprego e questão de desigualdades sociais. Então, ele é mais focado na questão dessa taxa de juros, quer dizer, melhor controle da inflação. O próprio Copom, a última reunião que teve, que é a ata do Copom, da reunião do número 262, dos dias 7 e 8 de maio, vou descer aqui, né, para todo mundo. Esse aqui está disponível no próprio site do Bacen. Por que acontece? A gente tem que parar para pensar que nós temos dois olhares. O cenário doméstico e o cenário externo. Se você tentar, que você quiser traçar isso para você como persona, é como se fosse seu ambiente de casa e o seu ambiente fora de casa, né? Então não adianta. Então o nosso país em si, a gente vai tentar ver como que está a situação lá fora e a situação nossa, né? Então o próprio Copom, quando a reunião do Bacen, eles já começaram a comentar isso, né? O ambiente externo mostra-se mais adverso em função da incerteza elevada e persistente referente ao início da flexibilização da política monetária dos Estados Unidos. Cadê essa flexibilização da política monetária dos Estados Unidos que não está acontecendo? Está travado. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas. Ou seja, estão buscando aqui ainda trabalhar com a política contracionista. Então, aí ele até comenta que o comitê avalia que o cenário segue exigindo cautela por parte dos países emergentes. Então, os países emergentes, os países periféricos, a gente acaba sofrendo bastante com isso. Né? E aqui, no caso, o ambiente, o cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho tem apresentado maior dinamismo do que o esperado. Então, aqui dentro, o que a gente está querendo dizer é que nós ainda temos um cenário com os resultados muito bons, a questão de crescimento, questão de taxa de desemprego, e tudo isso tem aumentado. Inclusive, saiu recentemente, a renda média brasileira subiu para casa de pouco mais de 3 mil reais.
Não é uma renda média alta, né, mas é o que tem, né? Então teve um crescimento. Então tá tendo um cenário doméstico muito positivo, né? E claro que isso causa preocupação. Isso causa preocupação pelo cenário de que se isso daqui deixar solto, apenas isso daqui, a tendência de que a economia cresça e no futuro venha até uma inflação. Isso daqui é a própria dinâmica da economia diz isso. Só que ao mesmo tempo o mundo também está com um dinamismo parecido e os outros bancos tentam frear isso e o Brasil está tentando frear também. Então aqui acaba o Banco Central tenta frear e ao mesmo tempo é como se você estivesse freando o carro e ao mesmo tempo acelerando. Qual que vai ganhar, né? E aí, então a gente percebe que mesmo se teve um cenário aí de uma trajetória de desinflação, né? Então, quando fizeram esse relatório aqui, as expectativas eram de 3,7, 3,6 para 24, 25, né? Seguindo a pesquisa Focus, que pega dados do mercado. Então, assim, aqui vem falar essa questão do câmbio que está previsto, a taxa de câmbio naquele momento de 3,15, hoje o câmbio subiu um pouco, né? E tudo isso acaba interferindo, né? E aí eu queria passar um pouquinho mais aqui abaixo, né? Ao longo dos últimos trimestres, os dados de atividade econômica surpreenderam com maior crescimento em diferentes componentes de demanda. Então, existe uma demanda, tá? Então, tem uma resiliência da atividade doméstica e essa tem a ação de longo prazo. E aí, então, aqui o próprio comitê fala essa questão de esmorecimento, né, dos esforços de reformas e da disciplina fiscal. Então, aqui tem dois detalhes que é interessante a gente perceber, que a economia brasileira, ela vem persistente nessa questão de crescimento. A política fiscal, ela está tendo impacto, que o governo atual está buscando trazer uma parte mais de desenvolvimentismo, e tem até a questão do déficit, da balança, tudo isso interfere para as incertezas. A gente sabe que o governo ele tem que, se ele está querendo trabalhar com investimentos, alguém tem que pagar essa conta. Quais são as formas que o governo consegue arrecadar esse dinheiro? Seria emitindo moeda, basicamente emitindo moeda, e pegando empréstimo a partir de títulos públicos, né? A emissão ou também a terceira opção, que seria impostos, né? Aumentar os impostos. Estamos em ano de eleição, claramente não vai ter aumento de impostos. Sabe-se que isso aí é questão política, isso é ruim. Então, vão olhar essa frente. Será que vai emitir moeda? A gente sabe que a emissão de moeda vai causar causa uma inflação, né? Seguindo uma lógica mais monetarista, mas colocar moeda em circulação, você deprecia a sua moeda. Então, provavelmente vai vir a partir dessa questão de títulos, né? Emitir títulos. Então, pegar um empréstimo a partir de títulos, gerar uma dívida interna. Então, essa dívida interna, como que isso pode ocasionar, como que isso afeta o cenário brasileiro? Para você querer, você quer dinheiro emprestado, você tem que pagar por isso, você vai pagar uns juros. Então, aqui acaba afetando até como que é o mercado externo. Como que está o mercado externo? Quem são os competidores, vamos dizer assim, entre aspas, que ofertam títulos também, os outros países? Como que está a questão de títulos deles? Tudo isso é uma coisa ligada. A gente está falando aqui agora do mercado interno, mas acaba ligando com o mercado externo, né? Então, tudo isso vai ligando. E o próprio comitê fala que não se furtará com compromisso de atingimento de meta, entende o papel fundamental das expectativas dinâmicas da inflação. E aí aqui até fala, por fim, a combinação de atividade e mercado de trabalho mais fortes tem levado a revalorizações no nível do hiato do produto, né? Hiato do produto é basicamente, vamos dizer, a omissão, não a omissão, mas o quanto que a capacidade que você tem, né, de produção, sua capacidade de gerar riqueza, mas o quanto que realmente está sendo gerado. Então você tem um gap, um hiato do produto, que isso é chamado, né? E tudo isso aqui está levando ao quê? Anteriormente,
a previsão anteriormente, o ajuste foi de 0,5% e a previsão era de ser meio. E veio essa última mudança que mudou para 0,25%. Né? Claro que foi falado aqui, ó, alguns membros ressaltaram, no entanto, que a recente elevação das taxas de maior prazo pode levar ao menor dinamismo no mercado de crédito. Né? Então é isso que a gente está falando. A gente vai ofertar a gente vai pegar títulos, vender, o país, no caso, vender títulos mais caros, que é ruim para investimento populacional, e também quem está internamente, um empresário, ele não vai querer fazer investimento porque o juros está muito alto. Né? Claro, aqui comenta sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Essa notícia foi bem no começo das chuvas, então não tem muitos desenvolvimentos sobre isso, mas ele comenta sobre os desenvolvimentos econômicos. E então eles concluem que vai ser necessária uma política mais contencionista e cautelosa para reforçar a dinâmica inflacionária. Né? Então ele, como eles comentam mesmo, destaca uma maior persistência das pressões inflacionárias globais, uma maior resiliência da inflação de serviços que é projetada em função do hiato do produto mais apertado. Então, já percebe-se isso, essa discussão de como vai conduzir. Então, beleza, viram isso, então como a gente vai conduzir? Então, eles vêm dizer isso. Por fim, julgou-se que o cenário externo está mais diverso e requerendo maior cautela na condição de política monetária. Após a análise do cenário, a maioria do comitê avaliou que era apropriado reduzir a taxa em 0,25. Beleza. E aí, que falam, então a gente percebe que diante do cenário de 0,5, 0,25, né, a decisão realmente foi de 0,25. Só que é interessante que eles consideram uma coisa. A conjuntura atual, caracterizada por um estágio de processo desinflacionário que tende a ser mais lento. Expectativas de transação desancoradas em um cenário global desafiador demanda serenidade e moderação da conduta política monetária. O cenário incerto global e doméstico marca essa cautela. Eles voltaram para o 0,25, só que eles deixaram em aberto o quanto que vai ser no futuro. Quanto que a gente vai ajustar no futuro? Vai ser 0,25? Porque anteriormente eles já estavam dando uma previsão, né? Eles davam uma expectativa. Na próxima reunião nós vamos diminuir 0,25, a gente pretende isso. Essa não. Eles já deixaram bem claro que está em um ambiente nebuloso e que diante disso vão continuar nesse ambiente, não vão traçar expectativas. Então quanto que vão registrar para essa reunião de quarta-feira? Será 0,5? 0,25? Será que não vai ter redução? Será que vai aumentar a taxa de juros? Né? A gente pode perceber que o cenário dos bancos, né, aqui no próprio site da Invest tem o cenário de como que os bancos estão, esse que é o histórico, como eles têm atravessado. Você pode perceber que o Brasil recentemente chegou na sua máxima, né, de 2008 para cá, na sua máxima, e vem caindo. É um dos poucos bancos que veio fazer uma queda. Se a gente olhar, a gente buscar olhar que é o europeu, desde 99, essa é praticamente a máxima que teve, né? Isso aqui eu estou olhando, um histórico bem grande. O Fed, que é dos Estados Unidos, já teve sim um histórico de juros mais altos nos anos 80, ali teve uma crise muito forte, né? Que o Japão quase superou os Estados Unidos em questão de riqueza, mas percebe-se que nos últimos anos, se trouxer aqui de 2010 para cá, olha o auge que teve. A Inglaterra também ela vem tendo crescimento, mantendo taxa de juros. Né? A Suíça, que é conhecida por praticar juros negativos, também tendo juros positivos. A Austrália... Opa! Não era isso que eu queria não. Desculpa, gente, era para clicar aqui. A Austrália, você percebe também essa manutenção recente dos juros. Canadá também. Né? O próprio Japão também com juros positivos. A Rússia vem aqui com um crescimento dos juros. Está tendo alguns embargos, vamos dizer assim, então eles estão com um crescimento, né, muito vigoroso. Né? A Índia também.
Então, todos os países, a China já está reduzindo, a China está conseguindo reduzir os juros, mas todos os países vêm passando por um processo de estancamento mesmo, segurar a taxa de juros, né? Então, assim, as reuniões que tiveram, as próximas reuniões que vão ter, como que vai ser esse cenário? A próxima que tem realmente é a do Brasil. Antes mesmo vai ter a da Austrália, mas não vai afetar tanto o mercado aqui, né? Então, o cenário externo é que os nossos, entre aspas, concorrentes, né, eu falo assim, os parceiros de bancos centrais, mas na verdade, essa questão de tá muito alto, o Brasil vem sempre com essa questão de risco país complicado, questão de buscar. Então, acaba buscando um juros real muito alto, né? Então, tem que diminuir ou não tem? E assim, olhando aqui esse relatório Focus, ele é do dia 7 de junho, lembrando que dia 7 de junho, sexta-feira, foi enviado os dados do Bacen, o Bacen 7, 8, 9, 10, no dia 10, segunda-feira, divulgou, né, esse relatório. E, claro, ontem, dia 14, foi enviado e próxima segunda-feira terá um novo relatório. A gente observa de como que tem sido esse cenário de aumento da inflação, como que o regime aqui interno buscar investimentos tem olhado com maior cuidado. Opa, a inflação no final de 2024 tende a subir, né? Tende a subir entre aspas, né? Ou melhor dizendo, porque se a gente olhar aqui no próprio Banco Central, hoje a inflação está em 3,93. Então ela tende a manter o que ela é hoje, né? Só que antes tinha a previsão de que a inflação ia cair mais, né? E para os próximos anos, assim, a gente ainda tem a expectativa de inflação ser mais baixa, só que em pequenos ajustes, né? 2027 já aqui 2026 é o último ano do governo federal, né? Então tem eleição, e 2027 já é outro ano, então aqui já é um ambiente de muitas incertezas, dependendo de como tudo vai acontecer. Mas também o PIB já observa uma estabilidade, aqui já está bem tranquilo, e aí esse câmbio estável, provavelmente esse câmbio aqui, interessante que o cenário realmente é de que os bancos centrais pelo mundo tendem a cair a taxa de juros deles. Então hoje que o câmbio brasileiro já está batendo 5,40, vem a cair, porque vai entrar moeda no Brasil, tende a entrar moeda. O pessoal vai deixar de investir lá, que vai estar baixando, pagando pouco, e vai investir no Brasil, comprar título brasileiro. Então, e também logo o Brasil começa a voltar a exportar mais aí, né? Então a tendência de entrar muito divisa do Brasil, e esse câmbio vai cair. Então quem gosta de mexer com câmbio aí já pode entrar vendido aí, tá? Pro final do ano. E aí os próximos anos aqui também nessa casa de 5,10, 5,5, né? A Selic, que antes estava muito otimista há um mês atrás, meu Deus do céu, vai tudo cair, vamos terminar o ano com 9,5, já subiu para 9,75, já está em 10,25, já estão falando que vai ficar 10,5, sabe? Então, olha como as expectativas estão subindo. E assim, não só isso, mas o GPM, que já é mais voltado com o atacado, né? Também tem subindo. Isso daqui tem um efeito, vamos dizer, atrasado e próprio PCA, né? O IGPM, o atacado recebe e repassa para o varejo, né? Então isso daqui impacta um pouco o IPCA. E aqui temos, né, outros variáveis. Você percebe que, de certa forma, está tendo um pessimismo com esse relatório de mercado, né? O relatório de mercado é formado ali mais por instituições financeiras, né? Então, ativas privadas, que não olha muito a questão de políticas públicas, né? Então, outros olhares, secretários de governo, essas coisas. Mas é o que é chamado de mercado, né? Que são as instituições federais aí, públicas, desculpa, as iniciativas privadas têm olhado, né? E aí, aqui rapidamente, só para vocês terem ideia de como está até a notícia aqui no próprio notícia do dia 15 de hoje, né? O rumo dos Estados Unidos, o rumo do juros dos Estados Unidos no Brasil. Então, assim, eles falam, aqui que fala o Eduardo Wilk, essa questão de que o Fed deve cortar os juros no segundo semestre. Então, provavelmente ele considera que
o Copom vai cortar só em 2025. Né? Pode perceber aqui como que os índices têm variado bastante, inclusive o Bovespa tá uma queda trágica, tá? Chegou a bater a mínima dos últimos períodos, né? Então não tá fácil o cenário. Talvez ali é um momento bom aí, inclusive tem expectativas de que o Bovespa suba, então talvez comprar e estar comprado no Bovespa seria interessante. Mas percebe-se, né, a economia mundial apresenta sinais de arrefecimento, esperado pelo fim dos estímulos fiscais e o aumento da taxa de juros dos últimos anos. Né? E aqui fala um pouquinho que realmente que a tendência, né, é de que lá nos Estados Unidos os resultados recentes estão um pouco mais estável. Se antes, até tem, aqui fala a questão de, agora eu vou ter que achar a questão de questão aqui, mercado de trabalho. O mercado de trabalho tem colaborado para menor ritmo de crescimento de salário. Então, o mercado de trabalho tem crescido, mas não tem crescido tanto quanto cresceu antes. Então, né, a taxa de crescimento de contratação tem sido tão grande. E isso ajuda na questão de inflação, como todo mundo sabe. Então, podemos perceber que assim, está um cenário que o Bacen deve dar uma segurada na Selic. Né? Aqui também, questão que... Né, essa questão que faz sentido, só de você ler o trecho, né, o título. Copom tem folga para retomar corte de juros e incerteza global diminuir. Se no mundo começarem a vir relatórios muito bons, falando, opa, calma aí, aqui tá bom. Se os Estados Unidos, União Europeia, China, os outros países começarem a reduzir a questão de juros, faz todo sentido. O Brasil vai reduzir também. Isso aí, né, mas isso vem questão de incertezas, né? Um ambiente, no momento atual, não é tão bom. Alguns países já não estão em recessão, alguns países não. E aí, aqui eu quis dizer mais essa questão de como que o Brasil, a movimentação mais de juros, taxa de desemprego, né, inflação. Só mostrar para vocês essa semana, né, as notícias mais importantes que vamos ter. Então, a próxima semana, assim, não tem muitas importantes, né? Essas notícias em si não vão afetar tanto assim o nosso mercado, vendas de varejo afeta, mas não tanto. Como quarta é reunião, feriado lá nos Estados Unidos, aqui o mercado brasileiro vai ser um mercado mais calmo, né? O pessoal vai... O mercado mundial, na verdade, vai ser um pouco mais calmo. Mas é o dia de definição da taxa de juros, né? Então, a projeção anterior é 10,5, a projeção está sendo 10,5. Não se fala mais em cortes. Né? E aqui, isso aqui acaba, esse pedido iniciais para seguro de desemprego é interessante, que mostra se está tendo desemprego ou não. E olha como que está caindo, né? Então, o pessoal que está pedindo seguro de desemprego é menos. Isso é bom para o cenário. Né? E assim, são as notícias que estão tendo. Essa notícia particular eu gosto, relatório de política monetária, a gente parar para ler um relatóriozinho, entender melhor, tá? E aí, um pouquinho da SMRE, SMRE é interessante que a gente tá em R$100 a cotação, né? Chegou a bater 99,99, o mínimo do histórico, e a máxima de 105, tá? E assim, teve um relatório que mostra isso aqui, ó. O valor patrimonial da cota está R$100,29, tá? Aqui tem um informe que foi lançado dia 13 que mostra isso. E está bem detalhado, né? Então hoje tem um ativo de 44.940.617,87. E pela quantidade de cotas e o valor que está sendo vendido, tá barato. Isso daqui vale esses 129, então tem essa diferençazinha, tá? Agora, só para finalizar mesmo, né, antes mesmo, essa questão de taxa de juros, o que esperam de mim, né? Melhor, eu esqueci de falar o que vai ser. Gente, não é fácil o cenário, né? São muitas incertezas. E a última reunião, inclusive, do Copom, ela foi uma reunião muito dividida. Alguns queriam meio, outros queriam 0,25. Apesar do mercado estar achando que vai manter estável em 10,5, eu acredito que
o Banco Central ele vai cair 0,25. Ele vai dar uma forçada, porque assim, até a questão de quem faz parte hoje da reunião, os 9 membros, tem uma divisão, de certa forma, um pouco, talvez não vou dizer política, mas tem uma divisão ali que tende a parte deles tende que caia, outros querem que permaneça. Mas hoje o juros real brasileiro está muito alto. Está muito alto e, de certa forma, isso acaba impactando na nossa dívida, né? Então, o Brasil vai precisar de um investimento muito forte lá no Rio Grande do Sul, uma reconstrução. Aqui a gente não está falando de tapa-buraco. Aqui não adianta, tem que ter uma política pública no Rio Grande do Sul, independente de quem seja que vai gerir, mas se inicialmente falaram 20 bilhões, 30 bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul, já vem outros estrategistas que utilizam inclusive o furacão Katrina, que foi lá nos Estados Unidos, para mostrar que não, que vai no Brasil utilizar no Rio Grande do Sul na casa de 110 a 150 bilhões de reais para reconstruir quando fala de reconstruir estrategicamente, né? Agora é a chance. O Rio Grande do Sul está com apesar da tragédia, é uma janela de oportunidade de estruturar de forma bem coesa o Estado, né? Então chegar e falar aqui vamos fazer isso, aquilo, então ter essa questão estratégica, a questão de trabalhar com um planejamento bem executado e executar, né? A gente precisa executar. Então tem que focar em estrutura, agora vai ter que colocar asfalto, essa parte logística, né? Asfalto, trem, tem que olhar a parte de internet, que agora não está pegando 3G, tem que instalar o 3, 4, 5G que seja. Tem a parte de saneamento básico, energia elétrica. Se não tem energia, não tem economia. Então tem que olhar com toda a vertente e vir, além, principalmente aqui, primeiramente saneamento básico, né? Questão para conter doenças. E tem também a parte de educação, a parte de investimento em indústrias. Então, estruturas de políticas como polícia,